Eu lamento, na bem da verdade, que esse tipo de coisa esteja ocorrendo hoje em dia. Até porque eu tenho demonstrado à frente da Defensoria Pública, nesse curto período que lá estou, que tenho tratado os defensores de uma forma franca e direta e tenho prestado contas quase que quinzenalmente das atividades que desenvolvo. E tenho dito aquilo que vou fazer. E tenho cumprido fielmente com aquilo que prometi. Eu acho que há um equívoco muito grande com relação a isso. Nós tivemos uma reunião com as lideranças do sindicato, com o doutor Levi, né? E nessa reunião nós fizemos uma proposta que havia, e obviamente isso foi levado para uma assembleia e foi aprovada e encerrou aquela greve estafante que estava prejudicando não só a população, mas também a própria Defensoria Pública. E tudo que foi ali acordado está sendo rigorosamente cumprido. Eu acho que há um equívoco de alguns, que eu não sei qual o motivo. Está havendo política nesse negócio? É o meu medo, padre, que o senhor que é o chefe lá, o senhor está vendo que está interferindo a política partidária? Pode ter gente de Ricardo Coutinho, ou gente do PSOL, ou gente de outro, interferindo na vida. Olha, eu quero crer que não, até porque eu tenho demonstrado e tenho dito aos colegas defensores que nós não podemos admitir qualquer ingerência política lá. Até porque nós somos um órgão de Estado, não somos um órgão de governo. Então, como órgão de Estado, nós não podemos ter nenhuma interferência política. Agora, estranho e fico um pouco até chateado, até um pouco, digamos assim, você vem fazendo um trabalho e de repente você recebe um tipo de tratamento dessa forma. Quando você vem imbuído de bons propósitos, você obviamente se chateia e se decepciona um pouco. O senhor sentou com eles para conversar depois da reunião? Isso, óbvio. Eu recebi ontem no meu gabinete uns 20 defensores públicos que haviam feito um movimento no sentido de retomar de todos a Defensoria Pública para saber o que se passava. E, obviamente, eu já tinha falado isso há muito tempo. O que é que aconteceu? Aconteceu a coisa normal que acontece. Nós, conforme comprometido, nós enviamos para a Assembleia uma PEC, que é um projeto de adequação da Constituição Estadual ao que diz a Constituição Federal. São somente ipsilíteres. E mandamos também o que havia sido um compromisso nosso, no encerramento da greve, que seria alguma melhoria para o defensor público. Porque não adianta você imaginar só de você dotar a Defensoria Pública das questões materiais e esquecer o espiritual. Então, nós criamos alguns auxílios para os senhores defensores públicos e nos comprometemos a pagar esses auxílios. Agora, é certo, e todos sabem disso, que isso vai para a Assembleia, isso tem o tempo de apreciação na Assembleia, no dia 31 foi aprovada a unanimidade, isso vai para a consultoria jurídica do governo, para analisar se veta ou se não veta, e depois isso vai para a sanção. Após isso, você tem a questão orçamentária. Por quê? Porque nessa lei, quem teve a oportunidade de ver a lei publicada no dia 15 agora de setembro, sabe que na lei, no último parágrafo do último artigo, diz que cabe ao defensor público geral, tá certo, promover a forma, né, e a regulamentação desses auxílios. E aí alguém pode perguntar, Elson, e se já se sabia disso, por que não o fez? Nós estamos fazendo levantamento, por quê? Porque eu tenho, padre, que seguir parâmetros. Eu tenho feito uma gestão extremamente participativa com os colegas defensores e tenho prestado contas disso e tenho conversado sempre com todos eles. E tenho feito tudo em cima de parâmetros e critérios. E eu não vou fugir disso. Agora, alguns, talvez, eu até entendo que estejam ansiosos, né, por ver esses auxílios implantados. Esses auxílios serão implantados, até conforme disse ontem aos 20 defensores que me procuraram, que até terça-feira estará publicado no diário esta resolução, dizendo... E por que essa pressa? Esse critério. Não, a verdade, a pressa, padre, é para o percebimento desse auxílio. Por quê? Porque ao perceber esse auxílio, vem um plus, tá certo? Então, há esse tipo, eu entendo até o motivo dessa pressa. Alguns estão, né, o salário não é o ideal, a gente sabe disso, tá certo? A possibilidade de aumento e o compromisso desse aumento é a partir de janeiro, tá certo? Então, alguns já sufocados, né, com o dia a dia, com as despesas do dia a dia, obviamente que sentem-se no direito de querer ver logo esses auxílios. Ontem, tomando sua palavra aí, desculpe, interrompendo o senhor, ontem 2 ou 3 defensores, seus colegas, disseram que o senhor tem 12 milhões em caixa lá, o dinheiro cibulino e o senhor não quer gastar. 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões. Aí é que está a história. Eles queriam estar lá eu digo sempre, e o senhor não quer gastar. Eu digo sempre o seguinte, padre, é muito bom quando a gente é estilingue.
E é muito ruim quando é vidraça. E o que eu gostaria é que cada defensor desse que critica sentasse naquela cadeira e entendesse um pouco de gestão pública. Porque uma coisa é a questão financeira e outra é orçamentária. Eu tenho hoje 3 milhões. Voltei até 27 milhões no final do ano, fazendo uma projeção dos duodécimos que me são repassados. Agora eu tenho um orçamento de tão somente 1.600.000 reais. Só? Só. E fora esses 3? Não, os 13 milhões é o financeiro. Está guardado lá. É o financeiro. Tá Mas guardado. o orçamentário eu só posso gastar em cima do meu orçamento. Eu Pela não lei. posso, pela lei. Então é isso que as pessoas têm que entender um pouco de gestão pública. Eu peguei um orçamento andando, não fui eu que fiz esse orçamento. O senhor disse a eles ontem isso já? Eu expliquei tudo isso aos senhores defensores. Grande parte, acho que 90%, entendeu. E quem não entendeu deve ter outro motivo para não querer entender. Eu não posso simplesmente, aprovada a lei, simplesmente pagar sem nenhum critério. Eu tenho que estabelecer os critérios e os parâmetros disso, né? Adiantei até, para comprovar até a minha boa intenção, adiantei. As pessoas dissessem, olha, vocês procurem a Defensoria Pública para atualizar uma atualização cadastral dos senhores, porque os senhores não vão ver dinheiro nenhum em contra-cheque. Também expliquei isso. Por quê? Por uma razão muito simples, padre. Se houvesse a possibilidade, se houvesse a brecha legal de nós darmos o aumento nos vencimentos, nos subsídios dos senhores defensores públicos, agora, nós teríamos dado. Primeiro, tínhamos dinheiro em caixa. Segundo, tínhamos orçamento para pessoal. Terceiro, a lei eleitoral não nos vedava nesse sentido. Qual foi o empecilho? O empecilho foi um empecilho único. A lei de responsabilidade fiscal, que impede que qualquer governante, qualquer gestor, aumente a folha de pessoal nos últimos 180 dias de seu governo. Como eu não detenho um mandato, apesar de ter uma autonomia, eu não detenho um mandato. O meu prazo na defensoria se expira no dia 31 de dezembro, com o prazo também do atual governador. Então, daí eu estava dentro dos 180 dias do meu mandato e não poderia fazer a promoção deste aumento, deste vencimento. Então, nós fizemos o quê? Nós tínhamos que ter uma responsabilidade com os defensores, depois dessa greve estafante, no sentido de quê? De melhorar as condições de trabalho. Como é que se melhora a condição de trabalho de uma pessoa? Todo trabalhador, quando ele vai bem remunerado, né, ele trabalha melhor, ele rende muito mais. E nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós lidamos com aquele que está à margem da cidadania. Nós temos a responsabilidade de resgatar esse pessoal e trazê-lo para dentro da sociedade. Nós atendemos o pobre. Então nós temos a obrigação de atender bem. E aí não podemos confundir um pobre atendendo o outro. É necessário que o defensor ganhe bem. Ganhe bem, tá? É necessário que boa ganhe causa. bem. Então nós fizemos o quê? Nós envidamos os esforços no sentido de, dentro da criatividade, né, criarmos fórmula de melhorar as condições de defensores públicos. Estamos abrindo pregão para compra de equipamentos, informática, tudo isso, gastando dinheiro, como se diz aí na história dos 3 milhões. Mas para isso eu tenho que ter orçamento. Para isso eu tenho que ter rubrica. Eles estão dizendo que o senhor até agora, ele vai dar uma preservadazinha no senhor, que é da categoria. Mas eles batem muito no governador. Diz que até agora não foi, eu até notei aqui, as condições de trabalho não tiveram iniciativa do governo do Estado. É precária a situação. Diz aquela mesma história, que trabalha no solo, nos corredores, não tem máquina de escrever, não tem computador, é a máquina de escrever, pedindo os outros e tal. O senhor melhorou as condições desse período que o senhor está? A bem da verdade, ainda não chegaram. Os equipamentos ainda não chegaram. Ainda não chegaram. O senhor comprou? Mas vão chegar. Estão em processo de pregão e vão chegar. Não justifica, padre, o dinheiro em caixa e a necessidade premente. Isso não se justifica. Agora, é certo que eu tenho que fazer algumas mudanças do ponto de vista orçamentário para que eu possa atender as duas coisas. A questão física, material, e a questão humana, espiritual. Ou seja, eu tenho que capacitar os senhores defensores, aí para isso nós estamos fazendo já uma parceria com a ESMA, os defensores vão receber uma capacitação, uma atualização no mundo do direito, porque houve muitas mudanças, inclusive na legislação penal, né? Então nós temos que dotar o nosso pessoal de capacidade postulatória jurídica dentro do figurino, porque não se admite, porque é uma coisa pública, porque é público, seja tratado com desdém. Muito pelo contrário. Eu acho que tanto faz você receber como advogado privado do que receber como defensor público. A sua obrigação é a mesma. Acho que até como defensor público é muito maior ainda, porque você tem do outro lado uma pessoa que já está numa situação à margem de cidadania. Então, nós temos que ter essa preocupação com esses dois lados. Primeiro, adequar o nosso orçamento a essas necessidades, que eu peguei um orçamento que não fui eu que fiz, que já veio de um tempo, né, numa situação crítica, por quê? Porque você engessa uma instituição. Na medida em que você tem dinheiro sobrando em caixa, mas não tem orçamento para gastar, não adianta ter dinheiro sobrando.